E aí, revendedor, tudo bem? Aqui é o Jonatas e hoje eu vou te contar a história do Daniel. O Daniel ele tinha um sonho de ter o seu próprio negócio, de ter a sua revenda. E correndo atrás desse sonho foi exatamente isso que ele fez. Ele abriu a sua revenda. E ele saía de casa todos os dias muito motivado para fazer aquilo que ele amava fazer, que era atender os clientes, que as pessoas entrassem na sua loja, na sua revenda, que fosse para realizar um sonho, que era de ter um carro novo, de poder proporcionar para a família dos seus clientes um passeio melhor. E todos os dias ele saía motivado de casa para fazer isso. E conforme as vendas aconteciam, as compras aconteciam, o Daniel ele anotava tudo, ele anotava nas suas planilhas, ele fazia todas as anotações no papel de tudo que acontecia na sua revenda. Assim garantia para ele que todo final do mês ele tinha um controle do seu negócio, ele sabia o que estava acontecendo financeiramente com o seu negócio. E o tempo foi passando e o seu negócio foi crescendo. Mais clientes começaram a procurar o Daniel, porém as anotações do Daniel começaram a aumentar. E quanto mais clientes começavam a procurar, mais ele tinha que ter o controle, porque os seus gastos começaram a aumentar, ele comprava mais veículos, vendia mais veículos. Chegou um momento em que ele teve que contratar mais uma pessoa para trabalhar junto com ele, porque ele já não estava mais dando conta. E ele continuava anotando todos os gastos, de tudo que entrava, de tudo que saía, para que não chegasse no final do mês e ele se perdesse nas contas. E a revenda do Daniel, ela continuou crescendo. E ele continuou usando o mesmo método. Afinal de contas, esse estilo de organização que ele estava utilizando sempre funcionou desde o início de sua garagem. Então ele continuava anotando tudo em seus papéis, continuava anotando tudo em suas planilhas. Só que chegava o final do mês, como o fluxo já estava muito alto, todos os meses era aquela dor de cabeça correndo atrás de papéis, correndo atrás de documentos que ele já não sabia mais onde estava. E o tempo foi passando e o Daniel acabou ficando em função da organização de sua revenda. Ele já pouco conseguia atender os seus clientes, porque ele tinha que estar fazendo o pagamento, eles tinham que estar fazendo cobrança. Se todos os papéis estavam bem guardados, para que não chegasse no final do mês, ele acabasse tendo prejuízo por não saber onde estava indo o seu dinheiro. E aquela mesma motivação que o Daniel tinha no início, quando ele abriu o seu negócio, quando ele abriu a sua revenda, estava se tornando no maior estresse da sua vida. E quando ele se deu conta, o seu grande sonho tinha se transformado no seu maior pesadelo. Ele já não conseguia mais dormir direito, pensando se a organização de sua revenda estava sendo bem feita. Ele já não sabia mais se poderia confiar em todos aqueles papéis. Chegava o final do mês, ele não sabia se as contas estavam corretas ou não. E a situação foi piorando cada vez mais. E aquilo que o Daniel tanto amava fazer, tanto gostava de fazer, que era atender o cliente, que era poder vender os seus veículos, ele não estava mais conseguindo fazer. Porque a maior parte do seu tempo ele tinha que ficar em função dos papéis, da organização. E foi exatamente nesse momento, quando essa situação começou a acontecer, a sua revenda começou a crescer cada vez menos. Até o ponto em que sua revenda não cresceu mais. Ela vendia todos os meses mais ou menos a mesma quantidade. E aquela revenda que começou pequenininha e foi crescendo, acabou ficando estagnada, um negócio estressante, prisioneiro do seu próprio sonho. E nesse momento ele começou a se perguntar, será que valia a pena continuar depois de alguns anos que ele tinha conseguido realizar o seu sonho? Que ele abriu o seu próprio negócio, agora ele tinha a sua própria revenda, porém ele não aguentava mais aquela situação, aquele estresse, aquela dor de cabeça todo mês, aquela vontade de fazer a sua revenda crescer e não saber mais como sair dessa situação. E o pior ainda, ele olhar ao redor e ver os seus concorrentes conseguindo vender cada vez mais e ele não saber como isso é possível. E foi exatamente nesse momento, se perguntando como que as outras pessoas estão fazendo para continuar crescendo, como que as outras pessoas conseguem e eu não consigo, que ele descobriu que o tempo tinha passado, que as coisas tinham mudado, que a mesma forma de se trabalhar alguns anos atrás já não é mais a mesma forma que se trabalha hoje em dia. A mesma forma que ele utilizava para ter resultados não é a mesma forma que dá resultados hoje em dia. Ou seja, ele estava atuando no mercado moderno, porém com uma mentalidade antiga. E essa mentalidade estava fazendo o Daniel querer fechar o seu negócio. Estava tão estressante,
tão agoniante em que ele resolveu mudar a forma que ele estava trabalhando, a forma como se organizava, a forma como tinha o controle do seu negócio e começar a voltar àquilo que ele gostava de fazer, que era atender os clientes. E como ele fez isso? Se atualizando. E talvez a história do Daniel seja muito parecido com a sua história, revendedor. Você que quando começou o seu negócio tinha tudo sob controle, porém o seu negócio foi crescendo e talvez hoje você já não tenha mais tanta aquela motivação que você tinha no início. Talvez hoje você queira atender o cliente, mas você já não tem mais tanto tempo, porque você fica em função de folhinhas, você fica em função do controle, fica em função de muitos probleminhas que acabam tirando o seu dia a dia e a sua revenda já não cresce mais como ela crescia antigamente e você já não sabe mais o que aconteceu, que a sua revenda está estagnada e ela vende praticamente todos os meses a mesma quantidade de veículos. E agora eu pergunto para você, você quer sair dessa situação? Você quer acabar de vez com essa dor de cabeça e chegar ao final do mês e saber quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que sobrou de lucro para você sem dor de cabeça? Você quer poder voltar a atender o seu cliente de novo com aquele sorriso no rosto, sair de casa com motivação, aquela mesma motivação que você tinha quando você iniciou o seu negócio? Você quer poder ter mais tempo para atender o seu cliente, para dar mais atenção, para fazer aquilo que você realmente gosta dentro do seu negócio e fazer com que o seu sonho realmente seja o seu sonho e que ele não vire um pesadelo? Se você quer saber então como mudar essa mentalidade, como mudar essa forma de se organizar, faça o seguinte, entre em contato comigo e eu vou mostrar para você uma forma simples que vai revolucionar a forma como você organiza a sua garagem, que vai fazer você sair de casa de novo com aquele brilho nos olhos para fazer o que você realmente gosta de fazer e chegar no final do mês você não tem mais aquela dor de cabeça e apoiar com que você tenha gestão da sua revenda de uma forma simples e descomplicada, de uma maneira que você nem imagina. E aí você deve estar pensando, nossa, para mim mostrar essa solução, quanto será que eu vou gastar? E é aí que vem a grande novidade para você. Entre em contato comigo que você vai se surpreender. Sabe por quê? Porque você não vai ter que gastar nenhum real. Eu vou te mostrar a solução de forma totalmente gratuita e você vai decidir depois por você. Sim, você quer mudar essa mentalidade ou não. Você quer permanecer na mentalidade antiga e vendo os seus concorrentes crescerem cada vez mais. Eu espero que você queira se atualizar. Eu espero que você queira se voltar a sair de casa com aquela motivação. Afinal de contas, está na hora da sua revenda voltar para o caminho do crescimento. Um grande abraço para você e aguardo o seu contato.